Boa tarde, boa noite, gente, para mais uma Vem Pra Live. É uma sériezinha que a gente tem aqui no nosso Instagram desde janeiro desse ano e a gente vem trazendo amigos, parceiros de negócio, pessoas de interesse da comunidade brasileira que fazem sentido para vocês nesse plano de imigração para cá, para o Canadá, né? Então, o propósito dessa Vem Pra Live é sempre trazer informação. E nada melhor do que falar com um grande amigo. A gente tem um relacionamento aí de longa data. A gente já fez um podcast junto no início do ano, a gente estava discutindo aqui, quando é que foi o podcast, não sei o que, tem um tempão. Depois você procura lá no Spotify desse cara. E Luiz, obrigado, de verdade, eu acho que é um prazer sempre estar aqui com você. Obrigado. E aí eu vou deixar um pouquinho você falar do Luiz Dieter aqui, essa história de ter chegado em Vancouver e ter começado a trabalhar com seguros aqui, e me conta um pouquinho pra essa galera. Eu já sei até muito mais coisa, na verdade. Então, fica à vontade. Maravilha. Bom, primeiro eu quero agradecer você pelo convite. Toda vez que eu venho para cá, seja te encontrar para uma reunião, fazer um podcast, igual você falou, é sempre um prazer, porque eu digo assim, que quando eu formo parceiros, eu acabo formando amigos, né? Então, quando eu venho encontrar você, é um encontro comercial, mas também é pessoal, né? Pessoal. Porque isso é importante, você realmente admirar as pessoas que você tem parceria, que você é amigo, você é uma dessas pessoas. E queria agradecer então mais uma vez, falar um pouquinho de mim. Então, meu nome é Luiz Dieter, eu trabalho com seguros aqui em BC. Eu vim para cá em 2017, se eu não me engano, agosto de 2017, mudei com a família, a esposa vindo com Student Permits, eu com Work Permits. É uma mudança meio que padrão, né, nos momentos atuais. Que é uma mudança padrão, sem saber assim o que ia ser das nossas vidas. Eu larguei um bom emprego lá no Brasil com a Prudential, que eu trabalhava já há quase 6 anos. E aquela incógnita, né? Caramba, eu tô largando uma carreira que eu já tô um tempão. Todo mundo passa por esse momento aí, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Vim preparado para tudo, né? Poderia acontecer, trabalhar com coisas completamente fora da minha atividade. Vim com a cabeça aberta. Inclusive, quando eu comecei, eu apliquei para algumas vagas que não tinham nada a ver com o meu perfil. Mas uma coisa meio que eu tinha na cabeça, assim, eu quero trabalhar com vendas, né? Você tem perfil para Exatamente, isso, né? então assim, eu quero trabalhar com vendas e em um curto, médio prazo eu quero empreender. Então eu tinha mais ou menos essas duas coisas na cabeça. Enfim, e aí comecei a aplicar, rapidamente já me posicionei já na área de seguro, foi meu primeiro emprego. Que na verdade já era um pouco do seu background lá. Já era meu background. Então você usou esse background ao seu favor para poder conseguir estabelecer. Exatamente. Né? Eu acho assim, eu vejo até muito por contatos que eu tenho com brasileiros que vêm para cá, eu falo com muita gente. Eu acho que você tem que vir preparado para situações que você não espera, isso você tem que vir. Mas ao mesmo tempo você tem que também ter um objetivo grande, né? Porque quando você está com essas duas coisas na cabeça, se no começo não ocorre bem, você já estava preparado. Sim, é o famoso roadmap, né? Hoje a gente teve uma reunião de time que eu falei exatamente sobre isso, né? Se você não sabe para onde você vai, você provavelmente não sabe onde é que você vai chegar. Então, estar preparado para todas as situações faz parte do jogo no processo de migração. Né? Exatamente. Então, vim preparado para uma situação que eu nunca tinha passado, mas ao mesmo tempo eu tive objetivos e high goals. Sim, legal. Enfim, porque eu sempre digo isso, inclusive em casa com a minha esposa Patrícia, que nada é garantido que você vai ficar aqui, né, a vida toda. Sim. Continuo dizendo isso até hoje. Você já cortou seu cordão umbilical da sua terra natal, né? Então, qualquer coisa que você passar daqui para frente pode ser uma mudança. Você já está preparado para essa mudança. Você pode um dia voltar para o Brasil, você pode mudar de país, né? Mas o
que no final do dia o que eu penso é, se eu voltar, eu tenho que voltar com alguma experiência boa, eu tenho que voltar dizendo assim, caramba, fiz alguma coisa boa. Feito uma história bacana pra sua vida, né? E se eu for para outro lugar também, olha, eu vou poder explicar, olhar para trás e falar, olha, eu saí de lá, vim para cá, fiz isso e agora eu estou aqui fazendo aquilo. Na verdade você tem uma situação, você e a Paty tem uma situação muito maior que é deixar um legado para os moleques, né? Também. Então, assim, eu acho que sempre os amigos que vêm com filhos ou pessoas e clientes que estão pensando em migrar, que comentam com a gente em relação aos filhos e tal, é uma mudança, óbvio, para os pais, só que é uma mudança muito mais importante para os filhos, né? Acho que no futuro, o futuro que você está proporcionando para eles, provavelmente a gente não teve essa oportunidade quando moleque, mas e você está fazendo isso por eles, né? Eu acho que isso é legal, importante, bacana. Aí agora, uma pergunta que provavelmente, beleza, você veio, se posicionou, trabalhava com seguro, veio pra cá, trabalha com seguro e tal, mega conhecido na internet, né, super famoso na comunidade brasileira, não precisa ficar vermelho, é verdade. E diferença básica do seguro no Brasil para o seguro aqui em BC, que é hoje a sua área de atuação. Olha, a diferença... Ou não tem diferença? Não, tem muita diferença. Eu diria que a primeira diferença de cara social, vamos dizer assim, né? Quando você vem Canadá, Estados Unidos, são sociedades onde o seguro, o tema seguro, ele é muito mais conhecido, né? Muito mais explorado e, por consequência, boa parte das pessoas, não todas, já tem uma consciência da importância de ter o seguro. Então, em muitos casos não é uma surpresa a pessoa vir até você e falar, olha, eu queria um seguro, olha, eu queria isso. A mão muitas vezes é o contrário, né? Sim, percentualmente, sim, comparado com o Brasil. Né? Então, essa é uma primeira... aqui eu já sabia disso, porque quando eu trabalhava na Prudential no Brasil, a Prudential é uma empresa americana. Né? Então, todo o longo do tempo que eu estava na Prudential, eu cresci lá sabendo que nos Estados Unidos todo mundo conhece muito bem seguro, que nos países, os tipos asiáticos também, todos eles têm a parte de seguro é muito evoluída lá, todo mundo pensa nisso. Então, esse é um ponto que, mesmo vindo para cá, não me assustou muito, mas eu confirmei isso. Isso no ponto de vista de cliente. Agora, no ponto de vista de trabalho, essa sociedade canadense, americana, é muito mais regulamentada que no Brasil. Então é muito mais, vamos dizer assim, você tem muito mais cobrança como broker, como corretor, de fazer tudo certo, e você tem cobrança também anual de você se atualizar. Legal. Tá? Talvez isso tenha muito a ver com o estilo de mercado, né? Você mesmo está falando que é um mercado que compra mais, é um mercado que tem um pouco mais de conhecimento, é um mercado que tem cultura e, por outro lado, é um mercado que te exige muito também, né? Como profissional, assim. Eu vejo muito isso, na verdade, aqui. Aqui as pessoas, elas realmente são profissionais, né? Seja o broker de seguro, o realtor, né, no Brasil, tipo, você fala que no Brasil você é corretor, nossa, tipo, é super pejorativo você ser corretor. Aqui você fala que é corretor, o corretor que anda de Mercedes, terno da Armani e vende apartamentos de $2 milhões. Não, então, corretor aqui, o cara é um superstar. É um superstar, o cara tem pôster, o cara tem pôster no ponto de ônibus, ônibus, né, e tal. Então, assim, é engraçado isso, provavelmente... Isso tudo que você está falando, das diferenças culturais, também tem a ver com esse apelo do Canadá, do governo, para legalização, para requisitos e outras coisas. Faz parte já da cultura da sociedade e eu acho que em específico BC é pior ainda, né? BC é muito regulamentado. Você resolveu começar logo no lugar que aquele pai, sabe aquele pai que não deixa o filho nem na esquina? BC é assim, né? Tudo que você faz, a gente tem o exemplo aqui do ICBC, né? Que é a única província que tem esse seguro. A gente vai explicar o que é o ICBC. Pois então assim, você tem isso tudo extremamente regulamentado, extremamente... você como broker, você é muito cobrado, todo o processo, desde você se certificar até você manter o teu trabalho, é uma responsabilidade imensa, e isso quando você compara com o Brasil, que eu era broker no Brasil também,
realmente é assim, outro mundo. Outro patamar, como diria. Agora, uma curiosidade, que essa você não sabe, você fala que eu conto a história toda que você sabe, eu já fui corretor de imóveis no Brasil. Mentira, sério? Essa você está contando ao vivo, Essa é ao vivo, é ao vivo. Pegar. Teve uma época que a minha família ela tem bens que eram administrados por uma empresa e em dado momento lá a gente achou que a empresa não estava cuidando bem do patrimônio. Eu, como sempre tive essa veia empreendedora, na época eu trabalhava com telecomunicação, também na área comercial, eu falei, quer saber? Acho que vou pegar esse desafio aí me certifiquei, tirei todas as licenças, né, cara? Você também. E aí passei a cuidar do patrimônio por um tempo. Então, isso que você falou do corretor brasileiro, é óbvio, né? Não vamos generalizar, tem Sim, são extremamente profissionais, extremamente preparados, né? Mas se você for pensar na maioria, realmente você fica com essa visão. Né? Eu acho que, como eu falei, o profissional aqui, para ele se estabelecer num nível que pede, que as pessoas exigem, ele precisa ser muito profissional, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter, conhecimento óbvio, que é estudo, ele precisa ter gabarito, background. Então, eu acho que é uma sociedade que te puxa mais, né? Te empurra mais para você se especializar cada vez mais. E eles valorizam o trabalho, isso é importante. Com certeza, aqui o teu trabalho é muito mais valorizado e não só na área de seguros, mas como eu vejo assim, né, que você, se você faz sua parte, você vai ter a outra parte fazendo a dela. Sim. E agora você trabalha com um monte de tipo de seguro, tem até seguro desconhecido para muita gente, né? Como por exemplo o seguro de pet, né? Mas tem outros seguros assim, provavelmente o mais popular e que basicamente as pessoas elas têm um pouco mais de curiosidade lá do outro lado, são os seguros de viagem, né? E obviamente o seguro de automóveis, né? Que é basicamente o que as pessoas elas têm na cabeça e que acham necessário contratar quando tem essa previsão de mudança, né? E como é que funciona essa história do seguro de viagem? Assim, porque ao meu ver, por exemplo, especialmente quando você muda de país, ele é extremamente necessário para você ficar coberto por uma série de situações. Você consegue falar um pouquinho para a gente desse seguro de viagem? Claro. O que é isso, né? Porque as pessoas acham que o seguro de viagem é aquele seguro que você faz quando você vai para Disney, para bagagem, para bagagem, e se você perder a bagagem, você consegue um pichulé lá para comprar roupa. Não, assim, o seguro viagem, qual o principal benefício dele? Quando você vai para qualquer país que não é o teu país onde você reside, você naquele outro país, você é um visitante, é um turista e por consequência você não tem nenhuma assistência do governo médica, caso aconteça alguma coisa com você. Então quando você vem para o Canadá ele tem, os hospitais eles têm duas tabelas, a tabela de não residente e a tabela de residente. Quando você dá a entrada no hospital, a primeira coisa que vão pedir é o teu MSP, que é o plano de saúde do governo. Quando você tem o MSP, automaticamente você já é tratado como uma pessoa que está na tabela de residente. Então aqueles custos todos lá, na maioria das vezes, vão ser pagos pelo governo. Uma ou outra coisinha, às vezes você recebe uma invoice para pagar por fora, mas você está assistido pelo governo. Tá? Quando você não é residente, você chega no hospital, a pessoa vai pedir para você o teu cartão do governo, você não tem, automaticamente você vai para a tabelinha, que é o preço de residente vezes 10. Assim, completamente descabido. Deixa um rim lá. Completamente descabido. Você vai fazer apêndice e já tira o rim. Pronto, já deixa. Inclusive, se você for comparar, isso acontece para a saúde, isso acontece para a educação, para tudo, você paga 5 vezes mais o valor da educação quando você não é. Exatamente. Então, acontece a mesma coisa. Então, coisas simples, tipo quebrar um pé, você ter uma infecção urinária, você tem que fazer uma operação de retirada de vesícula, ou pode ser uma pequena fortuna, né? Uma pequena fortuna, né? E que vai acabar com a tua viagem, né? E você vai sair dali com um problemão. Isso na verdade, gente, se aplica para pessoas que estão vindo emigrar, por exemplo, porque o governo tem uma carência para que você seja coberto por esse MSP. Então, durante esse período de carência, é ideal, na verdade é essencial que você tenha um seguro de viagem por esse período,
né? Então, você chega aqui, o período é entre 2 a 3 meses. Né? Então, by the book, 3 meses. By the book, 3 meses. Então, o ideal é que você tenha um seguro, você que vai migrar, fazer um college e tal. E para estudante, por exemplo, que vai ficar aqui 4, 5 meses, o ideal é que você tenha um seguro desse por 4, 5 meses. Então, na verdade, o seguro de viagem e o seguro de estudante, ele é a mesma coisa. Assim, né? A rigor, né? Ele tem o mesmo propósito, que é proteger contra emergências médicas, mas o seguro de estudante, muitas vezes, ele tem uma cobertura maior, né? $2 né? Comparado com a cobertura de visitante, que você pode escolher 25 mil, 50 mil, 100 mil. Então, bem, em termos de cobertura, é bem diferente. Mas o que acontece quando a pessoa vem estudando, ela tem algumas alternativas, né? Ela pode contratar isso através das agências, ela pode contratar com um broker, que é o meu caso, mas em muitos casos, apesar de eu não trabalhar com imigração, o college, parece que para aceitar você já tem que provar que tem o seguro. Né? Então, o que é importante? Todos esses casos, quebrar uma perna, uma operação, eu já li caso sobre uma criança, a família veio passear, a criança bateu com a cabeça no chão, teve que fazer radiografia. Você imagina assim, que aqui o hospital, dependendo do que aconteceu, como você dá a entrada no hospital, o hospital não quer saber se você tem como pagar a conta ou não. Ele não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo. Exatamente, ele vai botar. Não, ele vai fazer a parte dele, que é o seguinte: entrou no hospital, olha, bateu com a cabeça, ele vai fazer o atendimento que tiver que fazer. Vai virar você do avesso, vai fazer tomografia, e depois no final vem a conta. Tá? Então, só para dar um exemplo real que aconteceu com um cliente meu, tem uma nota que o cliente recebeu de $300 mil de hospital. 300 mil. Cara, eu não sei nem o que eu faço se eu receber uma nota da 300. Porque o meu fígado já não dá mais para doar. Né? A córnea, eu uso óculos, já não é tão legal. O que a gente faz para receber uma nota dessa? Você pensa assim, mas eu acabei de migrar, agora eu ganho uma dívida de $300 mil, melhor, não sei. É voltar. E o seguro óbvio, o seguro viagem, o outro seguro que é bem popular é o seguro do carro, né? Que aqui é um pouquinho diferente e talvez, brigando aí com o seguro do carro, tem o seguro do inquilino, né? Que você também seria o trio, né? O trio que seria o ideal, né? A pessoa compra o seguro viagem, meio que na ordem, assim. Ela compra o seguro viagem, aí ela vem na Advanced Home, aluga, e aí ela precisa ter o seguro aluguel, contrata o seguro aluguel, e aí em seguida ela resolve comprar um carro, e aí ela tem que tratar da parte de seguro de carro. Mas obedecendo essa lógica, indo para o seguro aluguel, a pessoa encontrou um imóvel e aí ela vai morar lá. Aqui em BC você não é obrigado a ter o seguro aluguel. Hoje em dia tem até muita unidade, né? Muitos prédios que obrigam a ter para você assinar o contrato. Mas, por exemplo, não é obrigatório, não é mandatório igual é o seguro do carro. Isso, né? Isso. Então você pode ter situações que você vai para um imóvel que não vão te pedir o seguro aluguel. Só que o que é importante nisso? Aqui fala-se muito de liability, que é a responsabilidade contra terceiros. Então, se você aluga um imóvel, e eu vou dar vários exemplos aqui, eu dou uma festa, chamo você para minha casa, a gente está dando uma festa, só que eu esqueci de tampar um buraco que tem na sala, onde eu estou fazendo uma reforma. E ali no meio da festa você escorrega, bate com a cabeça, vai para o hospital e aí morre ou acontece alguma desgraça. Isso não é deles, né? Você então, é responsável. Você é responsável. Né? Por quê? Porque você está em posse do imóvel, né? Agora, o outro ponto que pode acontecer é uma coisa simples, corriqueira. Eu estou lá lavando louça, que aqui homem tem que lavar a louça também, tá? Tem tudo, né? Então, estou lavando a louça, mas esqueci de fechar bem a torneira ou não fiz a manutenção correta da torneira e vim trabalhar, como aqui não tem empregada, inundou tudo, estragou o chão do proprietário do imóvel onde eu alugo e a água ainda foi para o vizinho. Nossa Senhora. Então, uma brincadeirinha dessa pode custar 25, 35 mil dólares. Tá? Aqui a parte de serviço é caríssima, pintar, fazer renovação, tudo é muito caro. Então, nesse momento, você também precisa acionar a tua pólice para, primeiro, reembolsar você das suas coisas que foram estragadas, né?
um laptop, as minhas roupas, os móveis do apartamento, dos móveis que eu comprei, Sim. né? Então, a gente chama de contents, personal contents. Então, nesse caso, se eu tenho seguro, eu tenho reembolso disso. E o liability entraria nesse caso também para restaurar o imóvel do proprietário, onde eu estraguei, e também para cobrir os danos do vizinho. Isso acontece, tá, gente? Teve um cliente nosso que, enfim, eles chegaram e tal, e aí 20 dias depois eles me ligaram, perguntando se eles tinham seguro, que eles chamam aqui de tenant insurance, né? Seguro do inquilino. Ou renters insurance. Ou renters insurance. E aí me ligaram perguntando se eles tinham. Eu falei, mas eu mandei para vocês, a gente sempre manda um informativo, com o espaço e tal. Como se fosse o welcome package. Welcome package. E vocês fizeram? Não, a gente não fez. Eu falei, mas por quê? A gente está ferrado. Porque na noite passada, o vizinho do apartamento de cima deu uma festa e parece que ele arrebentou o sprinkler. Sprinkler é aquele dispositivo que fica no teto dos apartamentos mais novos, que passa água pressurizada e quando tem um princípio de incêndio ele explode e jorra água para tudo quanto é lugar. Enfim, parece que ele esbarrou no sprinkler, dançando, quebrou o sprinkler e aí inundou o apartamento dele e inundou mais 3 unidades para baixo. E uma delas era a unidade dessa nossa cliente. Ela tinha recém-chegado, tinha comprado todos os móveis novos e ela perdeu tudo. O que acontece é que nem ela tinha seguro e o seguro do rapaz que fez a besteira estava vencido. Ele também não tinha seguro. Aí é um grande problema. Exato. E aí, enfim, acontece. Esse exemplo que você deu, eu dividiria em 2 situações, né? Uma que aqui no Canadá é assim, a pessoa fala para você o que você tem que fazer, mas ela não vai ficar em cima de você, né? Você não vai ter uma babá. E aí se você não faz, totalmente com você. E esse vizinho que deu a festa e deixou o seguro vencer, ele está perdido, porque cada um vai poder entrar com ele na justiça para reaver esse valor, né? E aí vai ter que se defender na justiça, isso é caríssimo. Na verdade, o seguro ele serve para você não precisar usar ele, mas é bom que tenha, que quando você tiver a necessidade de usar, ele vai estar lá e vai estar pronto. Só você pensar assim, para você ter o seguro aluguel, vamos dar um valor médio aí, tá? Porque depende do que você quer contratar, mas vamos considerar uma cobertura básica. Eu diria aí uns $25 por mês para você ter uma cobertura razoável. E aí você compara isso com você ter um sinistro onde você tenha que pagar para alguém $10 mil. Pois é. Compara isso. Uma pólice de $200 a $300 no ano, seguro aluguel, por uma dor de cabeça de $10 mil, onde você vai ter que administrar advogado, uma pessoa, e dependendo do que acontecer, até um dano a alguém, uma pessoa, né? Então não vale. E ainda tem um outro detalhe importante nessa história que você falou. É muito comum a pessoa contratar o seguro assim que ela entra no imóvel, para mostrar para o landlord que ele tem seguro. E depois não renova nunca mais. E depois ele ou liga para a gente para cancelar, ou ele não renova. Então parece que a pessoa está enganando os outros, mas na verdade ela está enganando ela, né? Exato. Entendeu? Porque ela que vai ficar no risco no final. Enfim, e o outro seguro mais comum dessa tríade aí de seguros é o seguro de carro. Que é o mais, dá mais dor de cabeça. E aqui, você já falou, ele tem uma parte obrigatória do governo, né? Aqui você não sai do carro, da concessionária com o carro, sem antes você deixar lá o teu IPVA, né? É como se fosse um IPVA, porque você não paga aqui o IPVA, né, que a gente paga lá, mas você paga esse seguro obrigatório, que é o do ICBC, que é como se fosse o nosso Detran lá no Brasil. Você paga, na verdade, tudo junto. Você né? paga tudo junto, o seguro, mais a licença anual. Né? E tem a parte do ICBC e tem, obviamente, as outras coberturas. Você opcional. Você estava explicando dos opcionais, de tudo, e como é que funciona essa história aqui? Então, aqui quando você compra o carro, você pode comprar o carro de 2 maneiras, né? Você pode comprar privado de uma pessoa, compra de você, e aí eu vou negociar isso com você. E em seguida, depois que a gente define preço e etc., a gente tem que ir numa loja juntos para fazer a transferência. Depois de feita a transferência, paga o imposto em cima do valor que você está comprando o carro, e aí em seguida você contrata o seguro,
você sai da loja já com o teu papelzinho de que vendeu o carro, ou seja, você já se livrou do carro. E eu vou estar assumindo agora um seguro no meu nome, segundo as minhas características de quanto de tempo de experiência, se eu tenho carteira em BC, se eu não tenho carteira em BC, que isso hoje é um divisor de águas. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, que pintou aí essa pergunta, mas aí eu tenho que explicar. Então, fez o seguro, você já está habilitado aí a andar por aí. Tem várias coisas importantes aí, eu vou tentar sintetizar, simplificar também, que uma delas primeiro, você está comprando o carro, no momento que você compra o carro, é bom que você saiba quanto você vai pagar de seguro. Sim, lógico. Porque quanto mais caro o carro, mais caro o seguro. Mais caro vai ficar o seguro. Não o seguro básico, mas a parte opcional. Sim, porque a parte opcional, ela meio que está ligada ao valor do carro. Tá? E eu vejo muito problema isso com o cliente que compra o carro e depois, na hora de contratar o seguro, tem aquele choque. Por quê? Principalmente agora, depois de 1º de setembro, que as regras mudaram, né? O ICBC agora, ele tem uma maneira diferente de avaliar experiência prévia de direção, que acabou ajudando os newcomers, porque está todo mundo pagando menos. Tá? Só que a pessoa toma um susto, porque ela compra o carro sem ter a carteira de BC ainda. Isso é o que está mais acontecendo agora. A pessoa compra o carro, não está sabendo nada da diferença. Mas pode, né? Pode comprar sem a carteira daqui, com a carteira do Brasil, só que a diferença vai ser... Olha só, o governo ele fica feliz na vida, porque você vai pagar 5 vezes mais seguro. É igual você ir para o hospital sem o MSP, é igual você comprar um curso de educação. Chega aqui, você faz a provinha, pega a carteira de BC, tem 60 dias, rapidinho, e aí compra o carro, você vai poupar. Não seja ansioso. É claro que assim, eu entendo que tem determinadas situações que você tem que tirar por algum motivo, algum emprego, é longe, etc. Eu tenho muito cliente nessas situações. Você criança e você nessa cidade que chove pouco, você precisa se locomover. Especialmente quem tem criança não tem jeito. Eu, particularmente, eu não queria ter carro. A gente tem carro com os filhos. Sim. Agora, o que eu vejo muito é que assim, se você pode se planejar, eu vejo gente tomando susto com o valor do seguro, mas se planejou para comprar o carro, mas não pensou na parte do seguro. Então, naquele momento, no ato da contratação, aí a pessoa pensa assim, mas eu já paguei tanto no carro, etc. Então, vamos contratar um seguro barato? Aí a gente já comentou sobre o mercado regulamentado, você tá, o broker ele está sempre ali na mira do tira. Então, eu falo, olha, ok, mas a cobertura que eu recomendo para você é essa, completa. É o seguro básico, são $200 mil para liability, para danos a terceiros, tá? Mas você precisa contratar collision, que é uma cobertura opcional. Mas o collision aqui, ele é essencial, porque a quantidade de Ferrari, Lamborghini, Tesla que anda nessa rua. Exatamente. Você pega uma dessas aí, você está ferrado. Como é que você não vai ter uma collision de pelo menos uns 3 milhões? Exatamente. Então, o collision você tem que ter para consertar o teu carro. E também tem o collision de terceiros, não tem? Que aí é o liability. Tá. Se você bater numa Ferrari da vida, o que você faz? Você chora? Não, aí depende. Depende do seu liability. Se você ouve o teu broker, ele vai recomendar entre 1 milhão a 3 milhões de liabilities para você ter, porque se você bate numa Ferrari, eu bati no carro de terceiro, então o meu liability vai lá e paga a Ferrari dele, etc. Agora, o meu carro que está quebrado, aí o collision vai cobrir o meu carro. Então a gente falou de liabilities, o mínimo são $200 mil, mas a gente recomenda 1 milhão para cima, tá? Eu tenho 3, vai estar cada um. Eu 3 também. E collision você contrata para consertar o seu carro quando você bate, tá? Então você paga a franquia, por exemplo, $500, a seguradora vai lá e paga o resto, e aí o teu carro está todo consertado. E tem o comprehensive, que é para casos de o carro pegar fogo, que é para casos de vandalismo, ou se roubam o seu carro, né? Por exemplo, aqui em Downtown é muito comum, um dos lugares onde tem mais e roubar alguma coisa dentro furto de carro. Eles quebram vidro, podem botar um pé de cabra. É importante destacar que vai consertar o que danificou do seu carro. Agora, se você deixa o laptop dentro do carro, aí quem cobra é o seguro aluguel. Olha só.
Seguro aluguel cobre pertences pessoais mesmo fora de casa. Olha aí, olha, isso eu não sabia. Tipo uma bicicleta, se roubarem na rua, ele pode cobrir. Bicicleta, se você colocar ela no seu insurance lá. Desde que você, né, a seguradora ela vai querer ter algum tipo de prova de que você não foi displicente com o teu bem, né? No caso de bicicleta, você teria que comprovar que você usa corrente, que você usa cadeado e etc. Olha, que interessante. Né? Então, assim, o seguro aluguel ele é muito usado. Eu tenho casos, por exemplo, de cliente que teve o relógio furtado dentro do carro, tá? Um relógio caro de, se eu não me engano, $5.000, e o relógio foi reembolsado pelo seguro aluguel. Rapaz. Tá? Por exemplo, esse caso eu não sei se foi pago, mas eu ouvi que aconteceu. Roubaram todo o equipamento de esqui do cliente, ele foi fazer o esqui em algum lugar, roubaram o equipamento todo do carro dele, né? Eu estou dizendo cliente, mas ele não era cliente, foi uma história que eu escutei. Então, nesse caso, se ele tivesse seguro aluguel ou se ele fosse proprietário de um apartamento, ele estaria coberto. Legal. Então, voltando para o carro, 3 coberturas fundamentais: liability, collision e comprehensive. Tá? Que essas todas vão formar o que você vai pagar, que você pode pagar anual. Na verdade, antes de você comprar um carro, pelo amor de Deus, dê uma olhada no seguro, porque não é barato. Entendeu? Não é barato. Aproveitando o jabá, a gente tem um serviço de planejamento que a gente ajuda você a planejar essas coisinhas aí. Então, fala com a gente prevê isso tudo no seu planejamento. E aí, pode falar. Então você falou planejamento, eu sei que você oferece serviço, eu queria destacar isso, que eu acho muito importante. Quando eu me mudei para cá, eu fiquei um ano, mais de um ano, vendo muito vídeo no YouTube, lendo muita coisa, tentando aprender o máximo possível. Quando a gente chegou aqui, várias pessoas eu já conhecia de nome. Legal. Tá? Várias pessoas. E isso foi fundamental para você. E olha que eu tive surpresa. Eu tive um monte de surpresa. Porque você nunca consegue planejar tudo. Você não planeja tudo, Mas eu passei a perceber pessoas chegando com um nível muito baixo de planejamento, né? E aí tudo assusta. De preparação. Não sabia que tinha MSP. Você tem muita informação hoje, né? Então, do tempo que eu cheguei, quando eu cheguei há 3 anos atrás, 3 anos e meio, tinha bastante informação, mas eu acho que hoje tem mais informação ainda, né? Óbvio, 3 anos se passaram, né? E aí tem um seguro aí que a galera está contratando bastante aqui, que é o seguro do PET, né? Como é que é essa história aí? PET Insurance. PET que é outro ponto que pode ser um grande prejuízo financeiro para quem vem para cá com PET. Você traz muito cliente com PET. A gente traz muito cliente com PET. Até arrisco a dizer que você é especialista nisso. Totalmente. Né? Então, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é verdade. Então isso, assim como a saúde, a gente está falando de seguro viagem, que é caríssimo, serve a mesma lógica, serve para PET. Você traz o teu PET do Brasil, é outra realidade aqui o tratamento muito caro, né? Muito caro, igual tratar da sua saúde. Como não existe MSP para PET, ou seja, o teu PET chega aqui, ele vai ser considerado um não residente a vida inteira. Sim. Então tudo que acontecer com ele, uma cirurgia, extração de dente, uma operação de câncer, um atropelamento que eu já via acontecer no cachorro, e aí foram $20.000 para fazer a operação do animal por atropelamento. E já houve caso também de famílias tendo que decidir: pago as despesas do animal para ele não morrer ou eu pago o próximo termo do college? Uma situação. Porque a gente chega aqui com a maioria das pessoas com dinheiro contado. Sim. Ninguém vem para cá esbanjando, né? É um processo difícil, né? Então o planejamento, que é o que você faz, oferece, eu acho importantíssimo. Não importa se você cobra X ou Y no planejamento, é muito mais barato do que você pagar a conta de você não ter se planejado. É verdade. E aí, no final das contas, quando você já falou mais ou menos de momentos assim, de contratação, de falar com você e tal, a pessoa está lá no Brasil ainda, está lá, você aí que está vendo a gente, está lá no Brasil ainda e ela já está pensando em vir para cá. Quando é que ela contrata o Luiz, ali ó, luiz@alteres.ca, quando é que ela contrata o Luiz para começar a ver todos esses seguros assim? Olha, para a parte de seguro, você pode ter aí um planejamento
3 meses, 6 meses antes, para você poder provisionar o quanto que você vai gastar com, primeiro, o seguro viagem. Sim. Tem situações que vem a família com 4, tem situações que por algum motivo específico a pessoa até compra mais meses do que os 90 dias que a gente recomenda. Para ter uma garantia maior. E aí realmente a pessoa pode ir convertendo em dólar, fica caro, né? E a pessoa tem que pagar no cartão de crédito à vista, não tem parcelamento. Então assim, é bom se planejar financeiramente para você primeiro saber o que você vai contratar, quanto é que vai ficar o teu seguro viagem. 2, se você já está pensando em comprar um carro, já começa a ter uma ideia. A gente tem profissionais que trabalham na área, que vão poder já do Canadá dar algum tipo de assistência com relação a um valor médio de um carro, e aí pode falar comigo qual é o valor médio que você vai pagar no seguro. O seguro ele é calculado com várias variáveis, né? O valor do carro, onde você mora, quanto tempo de experiência você tem. Muitas vezes a gente não consegue ter uma noção lá do Brasil. Muitas vezes a gente não consegue ser preciso, mas a gente pode dar uma boa ideia. E o PET é interessante você, antes de sair do Brasil, levar ele no veterinário, realizar todos os exames que você tem que realizar no animal. Se possível castrar, né? Se possível castrar, excelente ponto. Você traga documentos do veterinário atestando o histórico dele, porque você pode fazer a tradução disso juramentada e você usar isso nos primeiros anos, porque o que acontece? Quando você tem o PET aqui, você contrata o PET Insurance, nos primeiros, vamos dizer, 2 anos, você contratou o teu PET Insurance, você concorda que a seguradora, se tiver que pagar algum sinistro, ela não tem histórico do animal? Tem, Se você já tiver esse histórico já trazido com você, né? Exatamente. Então, fica melhor. Principal, quando a pessoa procura na internet Pet Insurance, se vale a pena ou não, você vai ver muita gente dizendo que não vale a pena. Por quê? Porque a pessoa compra online, não lê as condições gerais, aliás, ninguém lê as condições gerais, na maioria das vezes. Conhecimento algo está lá bem claro nas condições gerais. O PET precisa ter histórico. Se não tiver histórico, a seguradora não paga. Ou seja, então a maioria das negativas de PET Insurance são porque a pessoa traz o PET para o Canadá, não leva no veterinário assim que chega, veterinário canadense ou americano, e quando vai pedir o reembolso, a seguradora, ok, você está dizendo que ele teve uma infecção urinária? Qual é o veterinário do seu pet? Nunca levei. Só tem um veterinário no Brasil. Aí a seguradora vai pedir, bom, eu preciso de algum documento aqui para testar que o animal está bem. Muitas vezes, até quando você comprova o documento, a seguradora pode não aceitar. Então, o primeiro e o segundo ano são anos assim onde você vai construir o histórico do reputação do seu pet. Aqui. Olha só. Pet com reputação. Mas então, legal. Isso pode, só para fechar, pode te isentar de uma conta muito grande para pagar com o teu pet quando ele precisar. Porque o Pet Insurance ele funciona por reembolso. E ele não reembolsa tudo, ele reembolsa um percentual. Então você imagina, você tem $5 mil de conta para pagar do teu pet, você pode ter 3.800 de volta. Sim. Para quem não tem nada, metade é o dobro, né? E quanto mais novo, assim como seguro de vida, assim como seguro a gente não falou do Extended Health Insurance, mas a gente pode falar numa outra situação. Quanto mais novo você contrata... A gente fala no podcast. A gente vai gravar no podcast. Quanto mais novo você contrata, mais barato é. Isso serve para o pet também. Legal. Gente, é basicamente isso tudo. E não basicamente, né? A gente poderia ficar aqui falando de seguro até amanhã, na verdade, outras coisas mais, que a gente papo aqui vai longe. Os contatos do Luiz estão aqui, na verdade o contato do Luiz está aqui, então é luiz@alterio.ca. Se vocês tiverem alguma dúvida também, manda pra gente um e-mail que a gente passa pro Luiz, não tem problema nenhum. Né? Acompanhe o Luiz lá no podcast dele no Spotify, o jabá é Seguros Vancouver, e também tem o Instagram que é Luiz Dieter Seguros Vancouver. Underline Insurance. Então, segue a gente aí também nas redes sociais, no Facebook, no nosso YouTube. Essa live que a gente está fazendo hoje, ela também vai para o nosso canal do YouTube. A gente está gravando aqui, ó, tem uma câmerazinha aqui. Então, em breve vocês vão poder acompanhar essa live, né, esse vídeo lá.
também. E eu quero agradecer de verdade Obrigado, pela participação. Papo super gostoso. Eu vou falar aqui um Feliz Natal para você, mas provavelmente a gente vai se falar antes para você do Feliz Natal. A Tatá vai cortar essa parte do vídeo para ele não